Imagina você ter uma decoração com um estilo e com uma característica. Agora imagine esse mesmo ambiente com o mesmo estilo, só que muito mais barato, só com algumas mudanças que você faz na hora das escolhas. Como assim, Ralph? É isso mesmo, jovem gafanhoto. No vídeo de hoje nós vamos fazer aqui um quadro novo no canal que eu espero que vocês gostem e que possa ajudar muito vocês, que se chama Quanto Custou para Decorar. Bora ver isso! Fala pessoal, tudo bom? Esse aqui é um quadro novo que eu quero trazer para o canal e é com duas pessoas aqui que eu gosto muito, são duas amigas muito queridas, duas arquitetas que agora estão aqui trabalhando comigo na Planark como parceiras do escritório. Elas têm um escritório chamado Albernaz Arquitetura, vou deixar a fotinha delas aqui, ó, é a Poliana e a Rafaela, e elas estão hoje vindo aqui somando junto comigo, me ajudando pra caramba. Então como é que vai ser nesse quadro aqui, pessoal? Eu pedi a elas um projeto de uma cozinha simples, linear, que elas fizeram para um cliente delas, que tem ali todas as características, tudo aquilo que o cliente pediu dentro do orçamento que ele tinha, e eu lancei um desafio para elas. Nós tínhamos que reduzir significativamente ali o preço daquela reforma daquela cozinha, mantendo o mesmo estilo, com as mesmas características e o mesmo efeito que tinha na primeira versão. Então nesse vídeo elas vão apresentar o projeto para vocês, depois elas vão mostrar a segunda versão e elas vão comparar cada item desse, eletrodoméstico, revestimentos, bancada, o que foi mais barato do que o que, para vocês entenderem o quanto que a obra ficou mais barata. Então para esse quadro continuar, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo, isso incentiva muito a gente e mostra que vocês querem ou não esse tipo de informação. E se você chegou aqui agora e não está inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho. Então bora pro vídeo para as meninas explicarem o projeto pra gente. Alf, muito obrigada pela oportunidade, né, de trazer a Albernaz aqui também para esse espaço da Planark. A gente fica muito feliz, né, de estar podendo compartilhar um pouquinho do nosso trabalho com vocês, né, e com os seus inscritos. Somos Rafaela e Poliana, primas, e a gente, né, fez arquitetura. Eu concluí em 2013 e ela concluiu em 2016. E resolvemos unir para nossas forças, né, apesar familiar, para fazer também a nossa cara nos nossos projetos. Saímos da construção civil, trabalhamos em construtoras durante muitos anos e resolvemos pegar o que a gente aprendeu durante esse tempo com construtora para criar a nossa própria marca, né, Albernaz, e fazer projetos com qualidades que fosse acessível a todas as pessoas, que tirasse essa mistificação onde arquiteto é só para quem tem realmente dinheiro, que arquiteto não é para todas as pessoas. A gente quer trazer exatamente essa essência. Meninas, então, vamos dar uma olhada nesse projeto aí? Então, nesse início aqui, a gente tem o que a construtora entregou, né? Nessa primeira imagem aqui de cima, a gente tem uma imagem renderizada que a gente fez, e aqui embaixo a gente tem a foto do local mesmo. Então, a gente pode ver que a construtora entregou uma divisão física, né, entre a área de serviço e a cozinha, né, uma bancada preta, em granito preto, as tomadinhas, tá vendo? Aqui de depurador, as tomadinhas aqui de apoio para bancada. Nessa configuração aqui, a gente mudou tudo, assim, de louças e metais e bancada, mas a gente não mexeu com revestimento de piso e parede, então eles se mantiveram, a gente deixou assim branquinho. A gente manteve também os pontos de elétrica, ou seja, as caixinhas que vocês estão vendo aqui, e os pontos de água e esgoto. Era um casal de engenheiros que tinha acabado de se mudar para esse apartamento, que ainda estava cru, e eles não estavam satisfeitos com o que estava ali. Então, eles queriam dar uma modificada. O estilo deles é um estilo bem moderno, eles gostam de tons claros, então a pedra que já existia ali era uma pedra que não estava agradando, então foi uma necessidade a troca dessa pedra para uma pedra mais clara. E eles falaram pra gente, olha, somos muito práticos, não gostamos de cozinhar. Então, tem que ser coisas assim mais básicas possíveis e que não tomem muito espaço, porque a gente não tem muito tempo para limpar a cozinha, para estar ali naquele ambiente o tempo todo. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a setorização. Apesar da construtora já ter meio que pré-definido, então assim, a gente tem aqui em amarelo o armazenamento, temos aqui em azul a área de preparo, que pega toda a parte de bancada, a área de cocção, que tem aqui em cima, né, o cooktop, e a área de lavanderia em verde. Então a gente tem a cozinha, a geladeira, pegou seu alimento, suas coisas na geladeira, levou para a bancada e já chega aqui na cocção, né, para poder deixar o alimento pronto e tudo mais. Olhando já aqui dessa alteração que nós fizemos, conseguimos perceber que a bancada foi trocada. Uma bancada que era apenas da pia, a gente levou ela até a área do tanque.
né, trocamos por uma pedra mais clara, né, e fizemos a integração total dessa bancada aqui. Permanecemos com uma área de armazenamento, deixamos um espaço de 80 centímetros. Por quê? Porque geladeiras padrões, né, duplex, elas vão variar de largura entre 65 até uns 70, 75 centímetros. E nós precisamos deixar espaços laterais exatamente para a gente conseguir puxar a geladeira para alguma manutenção e até o respiro mesmo. Temos aqui essa área de 1,60 m de bancada, era a área já existente da bancada, e deixamos esse espaço aqui como a área molhada. Nessa parte aqui onde vai estar um cooktop, que tem, né, um certo recorte e acaba filtrando para os armários abaixo, a gente precisa fazer esse desnívelzinho aqui que se chama área molhada. Logo depois temos um afastamento de 10 centímetros e deixamos um cooktop de 60 centímetros. O cooktop de 60 centímetros são os cooktops de 4 bocas. Se ele fosse de 5, estaria aí na faixa de uns 90. Se a gente colocasse um de 5, possivelmente ou teria que mexer na área dessa área molhada aqui, ou acabar, né, afetando a área da máquina de lavar. Logo depois, temos 80 centímetros do espaço da máquina de lavar já existente. Existe um espaço, né, lateral para exatamente a gente conseguir puxar para devidas manutenções, limpeza e até por conta de funcionamento da lave-seca, ela acaba às vezes balançando um pouquinho. Então ela pode entrar em atrito se tiver muito coladinho. Então a gente deixa um espaço aí de respiro com 80 centímetros. Fizemos também um rebaixo aqui, né, uma área molhada, para colocar a parte do tanque. O tanque que estava lá era um tanque de louça. E aí ia fazer a interrupção, né, ia ficar com aquelas falhazinhas. Isso acaba dificultando na limpeza do dia a dia, porque coisas ficam caindo ali. Então, para tirar toda essa parte e facilitar o máximo possível, por isso que a gente fez essa integração da bancada. Essa pedra é um quartzo branco, desse revestimento que sai daqui do início da bancada, né, logo depois da geladeira, até o fechamento do shaft. A escolha de colocar 65 centímetros na bancada foi exatamente para tentar esconder um pouco desse pedaço da máquina de lavar. Por quê? A máquina de lavar, normalmente ela já é um pouquinho mais larga, ela é mais larga que 65 centímetros, né? Então, para que não ficasse com aquela ponta muito grande para fora, a gente aumentou 5 centímetros para dar um leve disfarce. Aqui a gente já mostra, né, como que está comportando essa cozinha, né? Trocamos apenas a bancada e acrescentamos um novo revestimento, né, e já deu um outro efeito. Nessa ocasião, a gente não, né, solicitou a remoção das peças, né, do revestimento que já existe. Então, a gente aplicou o revestimento sobre revestimento. Então, optamos por um revestimento 20 por 10. Criamos uma paginação diferente, né, em espinha de peixe, usando as tonalidades branco e cinza. Eram cores, né, que agradavam os clientes. Aplicamos uma iluminação também embutida na marcenaria para ajudar também nessa área de trabalho. Então, a gente sabe que colocar só apenas pontos de iluminação no gesso, né, e direto, assim, como a construtora já deixa lá, deixa a cozinha ainda com muita sombra. E essa área, principalmente à noite, faz uma faltazinha quando a cozinha não tem essa iluminação de trabalho. Aplicamos também um organizador, que existem vários itens que a gente consegue colocar ganchinhos, para colocar talheres, né, tudo exposto aqui. Nós temos o forno micro-ondas, que é uma tecnologia diferente, né, e que foi uma das coisas que o cliente, né, solicitou. Eles são clientes que não gostam de cozinhar, queriam algo prático. Eles falaram, quanto menos, melhor pra gente. Então, eles não queriam ter mais um micro-ondas ou um forno para ter mais limpeza, mais coisas para ocupar esse espaço da cozinha. Optamos também por colocar uma marcenaria bem prática, essas 4 gavetinhas aqui para fazer auxílio, e embaixo colocamos um gaveteiro também. E observem que a gente colocou aqui também um cabideiro. Esse cabideiro foi proposital porque nossos clientes, como são engenheiros, eles usam muito a camisa social. E para quem trabalha, né, com camisa social, é muito prático você já secar a roupa no cabide, estiradinha, porque facilita para passar. Os armários
um tom amadeirado em cima, né, para dar uma cor diferente nesse ambiente, para ele não ficar todo branquinho. A gente deu esse ar mais quente e também procuramos manter as linhas retas, modernas, não tem puxador aparente, né? Colocamos todos os puxadores tipo cava. Essa roda base é o mesmo material da roda banca e da bancada, né? Usamos o quartzo branco também. A gente gosta dessa altura, né? Entre 10 a 15 centímetros para alinhar a mesma altura que a gente deixa no sopro, né? E aqui a gente tem a segunda versão, né? A gente ia fazer uma cozinha para um cliente real e uma cozinha mais acessível. E a gente acabou optando, se vocês repararem, tem o mesmo layout e a mesma proposta, inclusive, mas com uma realidade financeira um pouco mais enxuta. Então, aqui a gente tem, por exemplo, os eletrodomésticos que dão um grande impacto visual logo de cara, né? Que a gente pode reparar que a geladeira, por exemplo, a gente usou uma geladeira branca. A gente tem aqui o uso do micro-ondas, que na primeira versão não foi usado, né? Separadamente. Aqui no forno, a gente usou um forno mais convencional, né? De embutir. Pequenininho também, para otimizar o custo, de 50 litros, 51, se eu não me engano. O cooktop a gente usou um de segunda linha. A máquina de lavar foi a única coisa que a gente permaneceu. Já é uma branquinha, já era uma econômica. A bancada, a gente na primeira versão usou um quartzo branco e na segunda versão a gente usou um granito branco siena. Outra coisa que a gente diferenciou e que deu uma diferença bem grande no custo foi o revestimento, que na primeira versão a gente usou o tijolinho, como o Rafa falou, e nessa segunda versão a gente usou um papel de parede. Então aqui a gente teve uma economia com mão de obra, com materiais de tipo rejunte, argamassa, espaçador. A gente usou um filtro branquinho e anterior à tecnologia da primeira versão. E se vocês repararem, acredito que todo mundo já reparou, né, que dá um impacto visual grande, também foram as cores do modulado. Em cima a gente propôs todo branquinho, apenas com as básculas e o nicho do micro-ondas num tom amadeirado. E embaixo, o amadeirado só nas gavetinhas. Porque normalmente os MDFs brancos, eles são mais baratos. Mas se vocês repararem, é a mesma coisa, com os puxadores em cava, bem discretos. Então, na verdade, não tem problema nenhum em a gente colocar esse papel de parede. A única preocupação que a gente tem que ter é com o nivelamento dos rejuntes embaixo, né? Só completando também, o uso desse papel de parede, ele tem que ser também no material vinílico. Por ser, né, uma área molhada, pode respingar e tal, então não pode ser um papel de parede qualquer, né, um papel de papel mesmo, tem que ser um papel vinílico. E aqui a gente vai falar um pouquinho da comparação, né, dos orçamentos, para poder vocês entenderem pequenas modificações, pequenos toques, a gente conseguiu reduzir bastante. Primeiro impacto, né, grande que a gente tem na questão dos valores é os eletrodomésticos, que a versão 1 ficou 43% mais cara do que a versão 2, mudando apenas as tonalidades, no caso inox para branco, e mudando algumas tecnologias. Por exemplo, o filtro, né? A gente usou um filtro um filtro anterior na segunda versão, né? Não era o filtro mais atual. Na segunda versão, a gente usou o forno e o micro-ondas, que por mais que a gente tenha adicionado um eletrodoméstico, a gente teve uma tecnologia que é mais comum, então ficou bem mais barato. O cooktop, usamos um de segunda linha. Aqui na marcenaria, que a versão 1 ela ficou 5% mais cara. Só trocando a cor, né? Como a gente tinha falado, com relação ao revestimento. Então, a gente pode ver também uma diferença bem grande. A segunda versão ficasse 42% mais barata. Nessa bancada aqui, na primeira versão, a gente colocou o quartzo, né? Como a Rafa falou, o quartzo branco. Mas, em compensação, ele também é 60% mais caro do que o granito que a gente usou na segunda versão, que é o branco siena. E também o granito, por ser uma pedra natural, você tem a questão do polimento, né? Que você, com o tempo, nas manchas e alguma coisa assim, você pode fazer o polimento para tentar salvar. Lógico que manchas muito fortes, né, mais pesadas, ou corrosões, né, como acontece com limão, ou coisas ácidas na pedra, é mais difícil, às vezes, você resolver uma situação completa. Mas, com o tempo, você tendo uma impermeabilização, fazendo a manutenção certinho, consegue usar um granito tranquilo numa área como uma cozinha. Mostrando já os valores, né, para vocês terem noção de como ficou real a primeira versão. E lembrando que isso é uma realidade da nossa cidade, né? Da nossa cidade de Campos dos Goytacazes, que é interior do Rio. Então, mão de obra para pintura, para colocação de revestimento, no caso da versão 1, elétrica, marcenaria, todos os eletrodomésticos, enfim, tudo que a gente apresentou aqui para vocês ficou num total de
R$ 3.143. E a versão 2, também contando com tudo isso, só que de forma mais econômica, a gente chegou a um valor de R$ 14.650. Só deixando claro, esse é um projeto que elas fizeram para um cliente real. Então, assim, o orçamento do projeto inicial foi o cliente que pediu. Eles deram essas informações para ela. O arquiteto nunca tem que te impor o que você tem que escolher. Você que deve passar para o seu profissional qual é o seu teto de gastos possíveis, né? Ralf, eu só posso gastar até X mil reais. E é a partir daí que esse profissional tem que dar os pulos dele para poder fazer ali essa reforma com esse valor que você está deixando. E se você gostar desse quadro também, deixa nos comentários aí, por exemplo, algumas sugestões do que a gente pode fazer para melhorar um próximo vídeo, outro ambiente que você quer que a gente faça, ou até mesmo se você quer criar desafios mais difíceis, tipo assim, faz uma cozinha, Ralf, por exemplo, gastando R$ 2.000 ou coisa parecida, que eu vou ver tudo que vocês estão falando para esse quadro aqui ficar cada vez mais legal e vocês poderem aproveitar mais, tá bom? Quero vocês mais aqui no canal, não se preocupe que a vergonha depois passa, fica tudo bem. E é isso aí, meninas, muito obrigado mais uma vez, valorizem sempre o sonho de vocês aí, ó, contratem um arquiteto, contratem uma arquiteta, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!